Olá, começamos agora mais um Peneirão e hoje nós vamos contar para vocês um pouco da história do fisioterapeuta Eduardo Martins. Para que o resultado seja o melhor dentro de campo, são muitos os profissionais envolvidos. Um trabalho muito importante é o da fisioterapia esportiva. Eduardo Martins, especialista em fisioterapia esportiva e acupuntura e mestrando em motricidade humana, explicou como é feito o trabalho com os atletas. Bom, hoje, um pouco diferente do que acontecia antigamente, a gente começa já o trabalho antes mesmo de começar a pré-temporada, né? Antigamente a fisioterapia ela só era usada, digamos assim, quando o atleta começava com algum desconforto, começava com alguma dor. Hoje em dia a gente já conseguiu mudar um pouco essa realidade e mostrar que a gente tem um pouco a mais para ajudar o clube. Então a gente começa desde o planejamento da pré-temporada, né, e ver a questão de intensidade de treinos, esse tipo de coisa, a gente auxilia nessa questão. E na pré-temporada em si, então, quando os atletas chegam, a gente já começa fazendo uma anamnese, que é uma avaliação, né, é a primeira avaliação do atleta, onde a gente vê a questão de lesões prévias, vê quanto tempo que esse atleta está sem jogar, vê quanto tempo que esse atleta teve a última lesão grave. Então a gente começa a traçar um perfil desse atleta. Então, dentro da pré-temporada, a primeira semana, geralmente a gente faz todos os tipos de avaliações, junto com a preparação física, né, no caso, para traçar um perfil desse atleta, para posteriormente a gente poder ter alguns dados para poder comparar e saber quando esse atleta está com alguma alteração, principalmente articular, muscular, questão de postura, enfim, tudo que a gente possa ter de dados para saber se esse atleta está ou não com alguma lesão, com algum desconforto e poder tratar previamente. Então, nós na fisioterapia hoje a gente trabalha para tratar as lesões, mas principalmente para tentar preveni-las. Eduardo formou-se na Universidade Fevale em 2003 e a partir de 2005 começou a trabalhar com a fisioterapia voltada ao esporte. Me formei em fisioterapia em 2003, né, e eu sou praticante de jiu-jitsu e comecei em 2003, 2004 a começar com os colegas do jiu-jitsu. Eu ainda não tinha escolhido a área de fisioterapia esportiva, eu já tinha uma clínica voltada à área de traumato-ortopedia e com o atendimento desses atletas, que são atletas amadores, mas que a gente acaba tratando da mesma maneira que o atleta profissional, eu vi que era um nicho de mercado interessante e uma área que eu estava gostando muito de me aperfeiçoar. E desde então só me aperfeiçoei, estudei, me especializei nessa área. Então hoje eu tenho uma clínica de fisioterapia na área de traumato-ortopedia com ênfase em fisioterapia esportiva. Aqui na região é a única que tem essa ênfase. Então a gente atende atletas profissionais e amadores de todas as áreas esportivas. Porque na verdade, apesar que no clube a gente só trabalha com atleta de futebol, o atleta em si ele tem que ter o mesmo embasamento para a gente atender. A gente tem que fazer que esse atleta volte à atividade esportiva dele o mais rápido possível. E também trabalhar na prevenção. Então, o foco hoje da fisioterapia é tentar mostrar para esse atleta que a fisioterapia é importante desde antes dele sentir qualquer dor ou desconforto. Então, a preparação física desse atleta também tem que ter um fisioterapeuta. E isso a gente está conseguindo incrementar, digamos assim, na ideia do atleta amador também. Porque muitas vezes a pessoa procura a fisioterapia quando está com a lesão, né? Geralmente é o que acontece. Geralmente o fisioterapeuta é procurado depois que tu tem uma dor. Então a gente está tentando mudar um pouco esse enfoque e esse atleta começar a trabalhar desde a pré-temporada dele também, apesar de não ser futebol. E o futebol ajuda tu divulgar um pouco isso. Porque aqui no clube eu tenho total liberdade, por exemplo, para fazer essa questão das atividades preventivas. E a gente pode divulgar esse tipo de coisa e os atletas também conseguem, os atletas às vezes acham que o treino deles não está rendendo alguma coisa, às vezes não é por dor, às vezes não é por desconforto, às vezes é algum ajustes, alguma avaliação que a gente possa fazer que faça que essa performance desse atleta melhore também. Então a fisioterapia, hoje em dia, ela já está, o público já está vendo que essa abertura da fisioterapia para essas atividades também. E Eduardo, por que você quis ir para o futebol? O futebol é a paixão do brasileiro, né? A gente
desde criança acompanha, gosta, e quando tu começa a estudar a fisioterapia, o teu sonho da fisioterapia esportiva é trabalhar dentro de um clube, né? Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar um pouco depois do que eu me formei, e toda a magia do futebol, a competição, os campeonatos, as vitórias, os títulos, a gente, apesar de não ser a peça fundamental, a gente acaba sofrendo junto, comemorando junto. É essa parte assim que eu acho que motiva, que é o nosso combustível mesmo. E Eduardo, quais os clubes que tu já atuou? Eu comecei a trabalhar no futebol em 2006 no Aimoré, né? Foi o primeiro clube que eu trabalhei como fisioterapeuta. Depois eu vim para cá, acabei voltando, tive algumas passagens entre os dois clubes. Hoje eu atuo aqui no Esporte Clube Novo Hamburgo e atuo no Global Fute Voti, que é a categorias de base. Então a gente tenta fazer um trabalho parecido, né? Mas pelo fato de lá ser atletas mais jovens, a gente tem mudar um pouco o enfoque por causa da questão da maturação, questão de ser atletas que ainda não têm uma formação técnica e nem de força, comparado com um atleta um atleta adulto, né? E momentos marcantes da tua carreira? No futebol, eu acho que os momentos mais importantes, assim, mais emocionantes são quando a gente chega nos títulos ou nas decisões, né? Aqui no Novo Hamburgo, eu já tive a oportunidade de participar de algumas decisões importantes, né? As questões de final de turno, as questões de jogos decididos contra a dupla, onde a gente saiu vitorioso, a gente ir para estádio lotado, a gente ir para aquele jogo mais pegado. Teve a história da Copa do Brasil, que a gente avançou bastante, então a gente conhecia os estádios do Brasil inteiro. Isso são momentos muito marcantes para a gente. No Aimoré foi o título da segunda divisão, que foi o primeiro título profissional do clube, né? Eu estava lá. Então os jogos mais importantes para o clube acabam sendo os jogos mais importantes para a gente. E quando a gente trabalha com atletas de outros esportes, a gente acaba também tendo as vitórias dos atletas. Às vezes o atleta chega machucado, às vezes desacreditado para participar de alguma competição, alguma coisa, e a gente trata esse atleta, ele vai, compete, vai muito bem, ganha, ou enfim, consegue terminar a prova, aí te manda uma mensagem dizendo, pô, consegui, cara, deu tudo certo, muito obrigado e tal. Então esse tipo de reconhecimento do nosso trabalho, que é o que nos motiva, que é o que é importante mesmo. Então cada conquista tem a sua importância, mas para o fisioterapeuta todas elas são grandes, né? Vamos para um rápido intervalo e na volta tem muito mais Peneirão. Martins Advocacia, inscrita na OAB-RS 91.727. Busca justiça através da excelência no atendimento com responsabilidade, transparência e ética. O escritório conta com equipe formada por profissionais que prioriza a defesa e preservação dos direitos, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, valorizando os interesses dos clientes, procurando sua satisfação por meio de soluções rápidas e eficazes, nas áreas trabalhista, previdenciária e civil. O escritório fica na Avenida São Leopoldo, 1700, bairro Celeste, Campo Bom, fone 3049-1398. Conheça o salão de beleza Temple Beauty Long. Trabalhamos com estética facial e corporal, unhas decoradas, personalizadas e postiças, ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado. Desfrute de momentos agradáveis na nossa sala de massagem e depilação. Para os tratamentos capilares, temos profissionais altamente capacitados e produtos de primeira linha. Aproveite também nosso espaço reservados para noivas, debutantes e aniversariantes. Visite-nos na Avenida Pedro Adams Filho, 4956, Centro de Novo Hamburgo. Telefone 3781-2910.
E nessa segunda parte do programa nós vamos falar de como é o trabalho do fisioterapeuta no esporte. Atualmente, nos clubes, o fisioterapeuta atua juntamente com a comissão técnica, para que juntos realizem um forte trabalho para a prevenção de lesões. Isso, hoje a gente trabalha bem dentro da comissão técnica, então a gente tem um link direto com a parte técnica, um link direto com a parte física, né? Inclusive aqui no clube, dentro da sala da comissão eu tenho meu espaço ali, e aí a gente acaba que todas as decisões importantes ou todas as discussões importantes a gente está junto, até para poder passar o feedback do como estão os atletas, como estão os atletas que estão com alguma dor, que tipo de dor, se vai ter que tirar de algum treino, esse tipo de coisa. E Eduardo, a importância de ter um fisioterapeuta no clube? Hoje os clubes já estão cientes que é importante investir num profissional da área da fisioterapia, por esse mesmo fato da gente poder trabalhar a questão de prevenção da lesão. A gente começa já a trabalhar com o atleta enquanto ele está sadio, para quando ele se machuca ou quando ele tem algum desconforto, a gente ainda ter como manter esse atleta bem fisicamente enquanto ele trata. Então, o objetivo hoje da fisioterapia, a importância da fisioterapia no futebol, é a gente deixar esse atleta o mínimo de tempo possível sem trabalhar, sem render para o clube. E o atleta, o último passo para eles da lesão é aqui com vocês, né? E como trabalhar essa ansiedade dele para voltar aos jogos? Essa é uma questão bem interessante mesmo. O atleta não quer ficar parado, só que às vezes a gente tem que saber como mensurar até que ponto aquele desconforto, aquele aviso que o corpo do atleta está dando, pode ser um sinal de uma lesão prévia ou não. Então é muita conversa, eles têm que explicar, eles têm que entender que às vezes é necessário eles tirar um pouco, botar um pouco o pé no freio, e isso a gente consegue com conversas, trocando ideias, né, com o atleta, mas a ideia sempre é deixar ele o mínimo de tempo possível sem estar junto com o grupo. E hoje a gente tem conseguido reduzir bastante o tempo do atleta no DM, propriamente dito, mas não quer dizer que a gente reduz o tempo de interação com o atleta. A gente conversa com os atletas todos os dias, a gente reavalia eles todos os dias, mas a gente tenta trazer eles para o DM o mínimo possível. Atualmente, Eduardo tem a clínica Quirofísio e tem equipes atuando no Esporte Clube Novo Hamburgo e na Global Foot. E a mesma questão que a gente faz aqui no Novo Hamburgo, a gente faz lá no Ivoti. A gente se reúne com a comissão, a gente traça algumas metas, né? O trabalho lá é muito legal, esse trabalho, os resultados lá do Ivoti estão mostrando isso. E lá a gente fez como se fosse uma cartilha de passos, passo a passo, com o intuito de quando esse atleta já tiver a sua maturação total, a sua formação total, saia para um clube profissional ou para uma categoria um pouco mais alta, ele já tenha toda a sua questão de coordenação, de formação muscular pronta, né? Para não chegar cru para o próximo passo, digamos assim, e ele tendo toda essa questão de maturação muscular, maturação articular, mais íntegra, a questão das lesões também diminui, que é todo o enfoque do nosso trabalho. É diminuir o índice de lesão, diminuir a prevalência de lesão, trabalhar as deficiências de cada área, a individualização de cada atleta, porque a gente faz muitas avaliações. Essas avaliações traçam o perfil do atleta. A gente tendo um perfil desse atleta, a gente consegue trabalhar os pontos fracos de cada situação, de cada indivíduo. Isso na clínica a gente faz a mesma coisa. O atleta chega, a gente faz uma avaliação bem completa, vê quais são as deficiências desse atleta. Deficiências seriam os desequilíbrios musculares, as assimetrias entre um lado e o outro, entre um hemicorpo e o outro, e a gente tenta equilibrar ele. Um atleta que tiver muscular e articular equilibrado, né, a postura equilibrada, ele vai ter uma performance, uma ênfase nas suas atividades físicas muito maior. Qual a tua avaliação do trabalho nessa temporada como Novo Hamburgo, assim, dos atletas que vocês tiveram no DM? Nos últimos anos, a gente tem conseguido fazer um trabalho de prevenção muito interessante, juntando a fisioterapia com a preparação física. Esse trabalho tem dado um resultado muito legal. A gente tem conseguido, em todas as últimas competições que o Novo Hamburgo vem participando, a gente tem tido um índice de lesão muito baixo, considerado pelo que a gente vê nas biografias, a gente vê
nos artigos mais atuais. Então a gente tem tido um índice de lesão grave baixíssimo. Claro, existem lesões que a gente não consegue prevenir, entorses, contusões, que acabam às vezes sendo as lesões mais graves. Mas as lesões que são mais preveníveis, digamos assim, lesão muscular, esse tipo de coisa, a gente está conseguindo ter um índice muito, muito baixo mesmo. Ao longo da carreira, Eduardo Martins fez grandes amizades. Sandro Blum foi o responsável pela ida de Eduardo para o Anilado. Olá, bom, eu sei que essa semana o programa do Peneirão é com Eduardo Martins, fisioterapeuta. Enfim, conheci o Eduardo em 2008, quando eu jogava ainda pelo Aimoré, 2007, 2008. E em 2009, depois que eu retornei ao Novo Hamburgo, depois que eu parei de jogar, o Novo Hamburgo precisava de um profissional para cuidar da parte de fisioterapia. E como eu tinha trabalhado já, enfim, eu tinha sido atleta, né, do Eduardo, e sentia nele um grande profissional de muita capacidade, e convidei para vir para o Novo Hamburgo para fazer a cuidar da fisioterapia do clube, e enfim, deu certo. Graças, é claro, à sua competência. Acabei depois levando ele também para a Global Food, para o Esporte Clube Voti, onde trabalha com a gente também. Então, sempre do possível, quando eu preciso do serviço de fisioterapia, eu me recorro aos seus trabalhos, porque eu acho que eu acredito, tenho certeza que é um profissional de grande capacidade. Um abraço. O técnico da Global Foot, Diego Albrecht, trabalhou com Eduardo quando era da comissão técnica do Novo Hamburgo e atualmente trabalha com ele na Global Foot. Bom, falar do Eduardo para mim é fácil, porque sou um admirador do trabalho dele, além de um grande amigo de muitos anos já. A gente começou a desenvolver uma grande parceria profissional no Esporte Clube Novo Hamburgo, onde a gente trabalhou praticamente 4 temporadas juntos, e a gente teve um estreitamento na nossa relação profissional, porque na época eu fazia a transição dos atletas que vinham do departamento médico com ele, e a partir desses trabalhos começou uma admiração e um reconhecimento do trabalho dele muito grande. Logo que eu tive a oportunidade também de trazê-lo para trabalhar comigo no projeto da Global Foot, eu fui atrás dele para buscar a qualidade do trabalho dele. E hoje eu estou muito feliz pela nossa parceria Global Foot e Quirofísio. Então acho que estou muito feliz em poder dar esse depoimento, porque sou um admirador do trabalho dele. Acho que é um cara que tem um perfil muito legal, está sempre buscando a melhoria profissional e cada vez mais uma parte de melhora no seu momento profissional. Hoje ele é um cara reconhecido na parte de reabilitação e principalmente também na prevenção de lesões. Então, queria aqui desejar cada vez mais sucesso para ele e que o Dudu tenha uma vida longa dentro do esporte aí, na área da fisioterapia. Um forte abraço, meu amigo, e cada vez mais sucesso. O preparador físico Eduardo Maus, que trabalhou com ele no Aimoré e no Novo Hamburgo, falou sobre o tempo que trabalharam juntos. Bom, falar do Dudu é uma honra para mim. É um profissional que eu não conhecia dentro do futebol, eu só ouvia falar aqui em São Leopoldo, mas tive o prazer de trabalhar com ele no Novo Hamburgo, fomos apresentados lá no Novo Hamburgo e ele se mostrou um excelente profissional, um cara dedicado, que não mede esforços para poder nos ajudar, para poder deixar o atleta pronto para a partida do dia seguinte. Vi várias vezes ele fazendo tratamentos nos jogadores até meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite,
que no outro dia o jogador esteja apto para poder jogar. Então está sempre se atualizando, buscando outras tendências aí dentro do futebol, além de ser uma excelente pessoa, né? Um cara que a gente pode confiar, um cara que é interessado, prestativo, que nos ajuda muito, principalmente eu na parte física, me ajuda muito com a prevenção de lesões. E a gente, né, acabou se conhecendo no Novo Hamburgo, trabalhamos junto, depois ele aceitou aí vir para o Aimoré, fazer participar de um projeto para colocar o Aimoré de volta na primeira divisão. A gente acabou ainda sendo campeão no ano de 2012. Depois ele continuou mais um ano e voltou para o Novo Hamburgo. Eu acho que é um profissional assim que todo clube necessita, e todo clube precisa segurar, precisa valorizar esse tipo de profissional, né? Porque se dedica o tempo todo, o máximo do tempo para o clube e trazendo muito bons resultados. Com certeza é um custo-benefício muito grande, né, para o clube. Então é um profissional que todos gostariam de trabalhar. E eu espero que daqui a algum tempo aí a gente possa estar trabalhando junto novamente, para que ele possa estar me ajudando aí, né? Principalmente nessa parte física. Além de ser um grande amigo que eu quero ter pro resto da minha vida. Dudu, um grande abraço para ti, cara. Parabéns aí por ser um grande profissional e felicidades. Abraço. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho, né, e muito sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, adorei participar do programa. E o Peneirão dessa semana vai ficando por aqui. Até a semana que vem, tchau!